com inspiração também no nosso tema do ano, a nossa transformação não pode parar. A nossa transformação não pode parar. Nestes tempos que estamos a viver, já às 9 da manhã nós ouvimos a mensagem, não é? Estamos a viver os últimos tempos, desde que Jesus veio, não é? Até que Jesus volte. E é neste tempo, a nossa transformação não pode parar. Não interessa o tempo que tu tens de igreja ou de crente. Nós precisamos de sermos transformados continuamente à imagem de Jesus Cristo. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, seguindo a verdade. Mais à frente, no versículo 17, nós encontramos também uma frase tremenda: não andeis como os gentios na vaidade dos seus pensamentos. Existem pensamentos que andam na vaidade, ou seja, coisas que não têm utilidade. Mas nós, o Filho de Deus, queremos andar na verdade de Cristo. Amém? Até chegarmos à estatura do varão perfeito. Sabem, a primeira coisa que queria apontar nesta manhã é que a palavra identifica a ignorância ou a falta de entendimento da verdade em Cristo como quê? Como uma infantilidade, como uma imaturidade. Acabamos de ler. Não sejais como crianças. Uma criança imadura tem atitudes infantis. E a palavra diz que nós somos assim se ignoramos e se não temos entendimento da verdade em Cristo. Nós não queremos ser bebezarrões espirituais, mas nós queremos crescer. E para isso tem que haver uma transformação na nossa vida. 2, a palavra identifica uma necessidade constante de sermos transformados e perdermos o molde da maneira de pensar do mundo. Romanos 12:2 diz que nós podemos ser transformados através da renovação do nosso entendimento. E primeiro diz, não vos conformeis, ou seja, não ganheis a forma, conformar é ganhar a forma da maneira de pensar do mundo, mas transformai-vos, ou seja, é um processo, não é? É passar de ser uma coisa a ser outra. É uma transformação, é ganhar a nova forma. A forma de quê? A forma de Jesus Cristo. Amém? 3, a palavra nos garante que o conhecimento da verdade nos libertaria. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não só a pessoa de Jesus Cristo, mas tudo aquilo que Jesus Cristo tem para nós. Entendimento, visão, maneira de ver as coisas. A mente de Cristo nos libertaria. Nos libertaria. Eu escolhi uma foto que pode ser assim um bocado estranha, mas eu penso que é muito ilustrativa. Nós podemos estar escravos ou presos através da nossa mente. Tem a ver com as nossas ideias, com a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar nos pode escravizar. Mas nós sabemos que existe alguém, Jesus Cristo, aleluia, que veio nos libertar. E o Espírito Santo, que Ele veio para nos guiar a toda a verdade. Somente pela pessoa e pela obra de Cristo, alguém pode ser conduzido a um conhecimento genuíno da verdade. Porque Jesus disse, eu sou
caminho, a verdade e a vida. Amém? Somente Ele e a revelação do Pai que expressa a verdade que liberta. Só Jesus nos pode libertar. Os nossos pensamentos, irmãos, nos podem escravizar. E podem dizer, Ana, como é possível que alguém crente possa estar preso? Possa ter a mente desta maneira? Alguém que é salvo? Alguém que entregou a sua vida a Jesus Cristo? Acabamos de ver que há um processo de transformação. Não é quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus que tudo muda. Não. Existe um processo de transformação. Se nós pensamos que só aí é que terminou tudo, que já somos uma nova criatura e não precisamos de mais nada, estamos muito enganados. Olha, essa é uma fortaleza das quais vamos falar daqui a bocadinho. Está bem? Nós devemos ser sempre transformados. Amém? O discípulo verdadeiro de Jesus obedece a Jesus. E o que mais? Reconhece Ele. Tudo aquilo que Ele implica. Não é conhecer um Jesus histórico, mas a pessoa de Jesus. Reconhece quem Ele é, reconhece quem Ele representa e reconhece que tudo o que Ele diz é verdade. Reparem, irmãos, eu posso acreditar em Deus e ao mesmo tempo não crer naquilo que Ele diz. Eu posso acreditar na existência de Deus e ao mesmo tempo não crer-lhe a Ele. Entendem? Não crer-lhe a Ele, ao que Ele diz. E é isso que nos causa muitas vezes escravidão e derrota na nossa vida. Em Mateus 2,23 diz que muitas pessoas creram no nome dele ao ver os milagres que ele realizava, mas não nele. Tremendo, não é? Ficavam empolgados com os milagres, mas realmente não reconheciam os seus pecados e não se arrependiam. Irmãos, grande segredo de transformação do cristão, a imagem de Cristo, é o arrependimento e confissão de pecado. Sem arrependimento verdadeiro, sem confissão de pecado, não há perdão, não há transformação, não há uma nova visão. A pessoa continua presa. Entendem? Arrependimento verdadeiro. Estes dias estava a debruçar-me um pouco mais sobre os grandes avivamentos da história. Na quinta-feira nós tivemos a dar a continuação do estudo bíblico do batismo com o Espírito Santo e nós estávamos a falar dos grandes avivamentos pentecostais até que tem havido durante a história. E um dos sinais dos avivamentos era um tremendo profundo de arrependimento, irmãos. Era tristeza pelo pecado. Tremendo. Porque nós pensamos em avivamento e pensamos em grandes momentos de festa, muitas línguas, muita gente a falar em línguas, muita gente a profetizar. Também, isso pode ser um sinal de avivamento. Ou acompanha um avivamento. Mas o genuíno avivamento vem pelo arrependimento. Vem quando a pessoa percebe que peca e que está a desagradar a Deus. E isto é importantíssimo. Quando vamos falar de transformação, há um texto muito importante que se encontra em 2 Coríntios 10, 3, 5. E que vai ser um pouco a base também do nosso pensamento hoje. 2 Coríntios 10, 3, 5. Fala-nos do caminho da transformação. Não tem esse título lá. Não tem. Se os irmãos vão procurar nesse capítulo, é um título que acabei de dar. Mas é o caminho da transformação. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios, ou sofismas, e todo baluarte, ou toda altivez, não é? Que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu diria que se nós quiséssemos também resumir o que é o processo de transformação em Cristo, é cativar, submeter à obediência. Cativar, submeter à obediência. É um processo que nós como cristãos temos que ter para sermos transformados. E não é fácil. Não é fácil, mas nós contamos com a ajuda do Espírito Santo.
Sabem por que nasceu este texto? Havia problemas na igreja de Corinto. E logo na primeira carta, Paulo aos Coríntios, ele vai admoestar sobre esses problemas. E eram problemas de caráter, problemas de atitude. Era uma igreja que tinha dons espirituais, era rico em manifestações espirituais, só que havia gente que tinha problemas de caráter, porque havia gente que ainda não tinha sido transformada, não permitia ser transformado. E o apóstolo Paulo chamou a atenção deles na primeira carta, mas a igreja continuava a persistir em alguns desses erros de caráter. Entretanto, Paulo se ausenta, não está com eles, e há alguns líderes espirituais, muito espirituais, que vão chegar àquela igreja e vão dizer que Paulo, ele era um bocado brando. Quando escrevia era muito forte, mas quando estava era brando. Ou seja, eles estavam à espera que Paulo chegasse, e desculpem a expressão que eu vou usar agora, e arrancasse com chapada na cara a toda a gente. Eles estavam à espera que Paulo agisse com as armas humanas. Eles estavam à espera que Paulo chegasse lá e com a sua sabedoria, com o seu temperamento, conseguisse moldar os crentes, transformar os crentes. Estavam à espera disso. E Paulo vai escrever na segunda carta e vai dizer: cuidado, meus amigos, porque a transformação não é com armas humanas, não é com argumentos que eu possa usar. Eu posso falar muito bem, e se Paulo falava bem. O Saulo anterior, até com o seu temperamento, chegava lá e dava 3 gritos. Mas não era com gritos que aquilo ia. Nós temos muito esta expressão, não é? Às vezes, quando chegamos a um certo momento, nós dizemos esta expressão. Quem é que já não disse? Sou mesmo uma chapada. Eu acho que todos nós já dizemos isso, alguma vez. Todo o contrário, não é? Todo o contrário. Mas Paulo estava a dizer: meus amigos, não é assim que o crente se transforma. Porque isto é uma luta espiritual. Existem fortalezas, existem pensamentos fortes que estão na cabecinha do crente e que tem que ser transformado. Tem que ser purificado desses pensamentos. Tem que ser transformado das ideias que traz do mundo. Porque não é a água do batismo que lava a nossa cabeça. Tomara que fosse assim. Mas é um processo. Então Paulo está a dizer: eu não vou fazer isto da maneira humana. Eu não vou fazer isto com grandes argumentos e grandes pregações. Isto tem que ser feito com as armas espirituais, não é? Tem que ser feito com os recursos que Deus nos deixou. Então, ele vai falar assim aos seus acusadores, não é? E nos vai deixar a nós também, ao mesmo tempo, um grande segredo, digamos assim, a revelação, melhor dito, de como é que o crente pode ser transformado. Então, porque essa guerra era espiritual e não carnal, para derrubar as fortalezas que existiam no entendimento dos coríntios, porque deixem-me cá fazer uma pausa, irmãos. O que nós pensamos, ou a maneira em como nós pensamos, nos leva a sentir. E, a sua vez, nos leva a agir. Se eu tenho um pensamento errado, uma ideia errada que não está conforme a verdade de Cristo, eu me vou sentir mal. E, em consequência, eu vou agir mal. Porque o meu pensamento é que comanda tudo. De aí, Deus estar preocupado com a nossa mente. A nossa mente comanda tudo. A maneira como nós pensamos vai determinar como eu me vou sentir e como eu vou agir. Por isso ele sabe que o objeto principal de transformação é a mente, é as ideias. E, irmãos, deixem-me cá dizer, quando nós chegamos a Jesus, há muita coisa que tem que ser transformada na nossa cabecinha. Como diz o meu marido, eu ouvi poucos amém, mas pronto. Nós vimos com muita fortaleza, irmãos. Nós vimos com muitos argumentos. Nós somos expertos em argumentos. Temos muitos argumentos. Muitos sofismas, muitas fortalezas que têm que ser derrubadas com a verdade da palavra de Deus.
e com a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence de pecado, de justiça e de juízo. Mas eu tenho que estar disponível que isso aconteça. Então, para derrubar as fortalezas, os pensamentos fortes que existiam no entendimento dos coríntios e que os impediam de serem livres de pecado, era necessário usar armas espirituais capazes de destruir os conselhos e toda altivez que se levantava contra o conhecimento de Deus. Então, as armas que usamos, que devemos usar, não são humanas. Elas não são armas de temperamento agressivo, que possivelmente o velho Saulo estaria tentado a usar, não é? Antes, quais são as armas que Deus nos deixou? Quais são as armas que o Espírito Santo também trabalha juntamente conosco? É o equipamento de guerra que Deus nos concedeu e que se encontra em Efésios 6, todos conhecemos. Cinto da verdade, justiça, as boas novas, confiança, salvação, o Espírito Santo e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, Paulo vai dizer que para haver transformação, os crentes tinham que levar cativos cada um dos seus pensamentos à obediência de Cristo. Aquilo que não estava conforme a verdade da palavra tinha que ser submetido, tinha que ser obrigado à obediência de Cristo. O que é ser cativo? Quando eu cativo alguém ou algo, quando nós somos, imagina, presos, nós somos amarrados, o objetivo, se alguém quer amarrar ao outro, é deixá-lo sem poder de ação, ok? É deixá-lo quieto, sem poder de decisão, ou até pode decidir vir em contra de mim, mas como está amarrado, não tem ação. Esse é o pensamento que está aqui. E eu pegar no pensamento errado, deixá-lo sem ação na minha vida e sometê-lo à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Até aqui estamos a perceber? Então, é importante que para eu ser transformada, para tu seres transformado, tu sometas os teus pensamentos à obediência de Cristo. Então, a palavra usada aqui, fortaleza. Que palavra é esta? Fortaleza é um argumento, é algo firme, é algo em quem alguém confia, é também usado para um raciocínio no qual uma pessoa que está a disputar, não é, ou a expor o seu ponto de vista, esforça-se para fortificar a sua opinião, basear a sua opinião e defendê-la contra todo o oponente. Ok? É isso uma fortaleza. E quais são as fortalezas da mente? Não é? Sabem que é muito curioso porque em alguns papiros antigos a palavra fortaleza aqui tinha o sentido de prisão. Curioso, não é? A pessoa pensa que está seguro nesse pensamento, mas afinal de contas é uma prisão. E às vezes, não, eu tenho convicções, sim, mas vamos tê-las sadias. Vamos ter convicções com base na palavra de Deus. Não é convicções no achismo. Eu acho. Não. Então, eu penso que essa minha convicção, porque está de moda ter personalidade forte, e eu estou protegida nessa minha fortaleza de pensamento, mas não estou protegida, eu estou presa. Entendem a diferença? E a pessoa acha que está protegido, mas está a achar mal, porque está presa. Então o apóstolo Paulo está a dizer, não vale a pena eu gritar e eu fazer de tudo humanamente falando, porque aquilo tem que ser destruído com a verdade da palavra e com a ação do Espírito Santo, que convence de pecado. Então, se eu não sinto a ação do Espírito Santo na minha vida a convencer-me de pecado há muito tempo, é porque há muito tempo que eu não estou a ser transformada. Desculpem. Eu não é. Estamos a seguir a lógica? Se eu não sinto convicção de pecado há muito tempo que eu deixei de ser transformada. Isto é preocupante. Isto é preocupante. Então o apóstolo Paulo está a dizer isto, que o importante é a pessoa ter noção de que há uma fortaleza que está errada e que está a ser a prisão dessa pessoa. Ok? Então, o propósito de Paulo era levar cativo todo entendimento, todo pensamento e torná-los obedientes a Cristo, mas não pela força, mas pela ação do Espírito Santo.
Então, o que é isso, Ana? O que é isso de fortalezas? Essas fortalezas, esses pensamentos, essas ideias que nós temos na nossa mente, que regem a nossa vida, desde que éramos crianças até agora, foram formadas ao longo do tempo e funcionam como verdadeiros filtros. Tudo que vem à nossa vida, eu passo por essa ideia e eu extraio uma conclusão. Se o filtro está sujo, vai sair um pensamento sujo. Se o filtro está limpo, sai, não é? Sai o limpinho, não é? Por isso é que de vez em quando nós temos que limpar o filtro da cafeteira, porque senão com o passo do tempo estamos a beber café e outras coisas. Restos, não é? Então nós temos que limpar os filtros de vez em quando e só limpamos os filtros através. Entendam o que quero dizer, não é verdade, irmãos? Os filtros da nossa cabeça, a maneira de pensar. Sabem que as fortalezas são formadas a partir de resumos, de conclusões que nós extraímos dos acontecimentos da nossa vida. Ou conclusões que se tornaram em verdades absolutas para nós. Reparem, eu estou numa situação qualquer e eu observo a situação e eu extraio uma conclusão e automaticamente eu tiro a minha opinião e assumo uma posição. Claro que nós não fazemos isso assim todos os dias, não é? Ponto número 2, vou observar. Ponto número 2, vou extrair conclusão. Ponto número 3, eu tenho uma opinião. Ponto número 4, não fazemos isso, mas fazemos isto constantemente. Entendem, irmãos? Constantemente. Por isso é que há pessoas que diante de determinadas situações semelhantes sempre reagem da mesma maneira. E até pensamos, mas não era para tanto. Certo? Há uma reação fora, despropositada. Até nós! Quantos de nós já não tivemos uma reação despropositada ou excessiva? Não era para tanto. Por quê? Porque já tínhamos o filtro sujo. Porque nós passamos por algo que não estava limpo com a palavra. Por isso nós precisamos continuamente de ser transformados, continuamente de sermos limpos. Então, a partir das sínteses, das conclusões da nossa vida, então nós temos essas verdades absolutas, essas maneiras de pensar que estão ali, que são fortalezas autênticas. Sabem que nós, durante a infância, não temos um senso crítico suficientemente maduro para extrair conclusões verdadeiras. Nós extraímos o que temos durante a infância. E nós pensamos quando somos adultos, pois, mas já não sou. Pois é, mas a fortaleza ficou ali. Reparem, quantas vezes vocês já devem ter visto isto? Às vezes, num divórcio, os filhos pequenos manifestam e assumem uma culpa do divórcio. E não tem nada a ver com eles. Não ouviram já isto? Eu já ouvi. Filhos pequenos assumir a culpa do divórcio dos pais. Por quê? Porque o senso crítico deles é frágil. Eles não sabem extrair conclusões. E extraem conclusões de uma maneira incorreta. Ao longo da nossa vida, por causa da nossa imaturidade espiritual, nós também extraímos conclusões erradas. E nós precisamos de chegar ao Senhor e dizer, Senhor, é isto? Isto é verdade? Esta ideia está certa? O que é que tu tens a dizer sobre isso? E eu quero a tua verdade, porque eu quero ser transformado, eu quero renovar o meu entendimento para que eu conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Só assim. Então, o que acontece? Que as ideias erradas ficam na nossa cabeça. Algumas que não é durante a infância, já de adultos. Com experiências que nós temos, com mágoas, com decisões, com traumas, com coisas difíceis na nossa vida, nós extraímos conclusões. E há fortalezas na nossa mente dessas conclusões que têm que ser derribadas, têm que ser demolidas. Atenção que a palavra que Paulo fala é uma palavra forte. Não é, olha, tira-lhe o pozinho, as muralhas e vais conservando, vais pondo um vasito aqui, um vasito ali, uma flor ali. Não. Paulo diz demolir, destruir. Destruir completamente. E reparem, normalmente as conclusões que nós extraímos das situações nos vão levar a uma espécie de ritual, de pacto. Ou seja, esta pessoa me fez mal, a partir de agora eu não posso confiar em mais ninguém. O pacto que eu faço comigo própria
não volto a confiar em ninguém. Estou a construir uma fortaleza na minha cabeça que me vai impedir dos relacionamentos com os outros também. É uma ideia errada, porque nós somos seres sociais e Deus nos criou para os relacionamentos. Então, um falhanço não nos deve impedir de continuar a apostar na amizade verdadeira, certo? Mas precisamos de ver isso à luz da palavra, de corrigir. E digo-vos, por que o apóstolo Paulo diz que isso tem que ser mesmo demolido? Por que tem que ser mesmo destruído? Por que tem que ser mesmo anulado? Quem é o pai da mentira? Satanás. Quando nós deixamos, entenda bem o que eu vou dizer, quando nós deixamos que ideias erradas que se levantam contra o conhecimento de Deus, que se levantam contra a verdade da palavra de Deus, daquilo que Ele pensa de nós e dos outros, não é? Porque os nossos conflitos muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, ou tem a ver conosco, ou tem a ver com os outros, ou tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, não é? Então o apóstolo Paulo diz que é preciso demolir. Por quê? Porque Satanás, que é o pai da mentira, ele tem ainda poder na nossa vida quando nós deixamos que essa fortaleza continue em pé. Essa fortaleza, esse pensamento errado na nossa cabeça vai ser um campo fértil para Satanás nos enganar e nos levar à derrota. Entendem? Por exemplo, um exemplo rápido. Se eu penso que eu sou feliz saindo daqui bebendo uns copos, eu preciso disso, não é? A felicidade vem assim, é uma maneira de eu relaxar, é uma maneira de eu escapar, é uma maneira de eu me sentir melhor. Essa é uma fortaleza na minha cabeça, vai ser um campo de batalha na minha cabeça que já à partida estou em derrota. Porque eu estou a admitir que eu preciso disso. Entendem, irmãos? E eu estou a deixar que Satanás governe na minha vida através de uma mentira. Oh, irmã, como é possível que um cristão nascido de novo permita que a ação de Satanás trabalhe na sua vida? Se não fosse possível, para que havíamos de estar alerta? Para que haveríamos de mudar a nossa maneira de pensar? As mentiras é um campo fértil para Satanás trabalhar. Então é hora de pensar, irmãos, se há algum campo de derrota na tua vida, é porque pode haver uma fortaleza que está a proteger ali. Entendem? Esse trabalho de Satanás, de derrotar-te nessa área. Pode haver um pensamento forte que está-te a deitar abaixo constantemente e tu tens que demolir o pensamento. E não é na tua força, irmãos. Como dizíamos, não é a chapada. Mas é através do quê? Da palavra, da oração. Nós vimos isso em Efésios, certo? E da ação do Espírito Santo. Mas nós temos de querer, nós temos de reconhecer que existe uma fortaleza onde Satanás está a esconder e me está a derrotar dentro da minha cabeça. Mas o Espírito Santo mora dentro de mim. É exatamente. O Espírito Santo mora dentro de nós para nos levar a discernir que Satanás está a levar a melhor. Uau! Espero não estar a pregar nenhuma heresia. Acho que não. Está aqui um pastor. As mentiras de Satanás são fortalezas desde onde ele resiste e provocam uma área de derrota nas nossas vidas. Se ele controla a nossa mente, controla todo o nosso corpo. Então, enquanto existe a fortaleza de pensamento errada na nossa mente, Satanás terá onde resistir, pois vai se refugiar nessa ideia, nessa fortaleza errada, como sendo o seu castelo, no cimo da montanha. E vai se esconder lá. Agora, à medida que nós usamos as armas para destruir a fortaleza, ela vai ficar cada vez mais em ruínas e não vai conceder proteção à ação de Satanás. Entendem? Nós temos que derrubar. Agora, como podemos destruir essas fortalezas? 3 passos rápidos. Já vimos que tem que ser com armas espirituais. Amém, irmãos? Com armas espirituais. Primeiro passo, identificar as ideias erradas com a ajuda do Espírito Santo. Porque nós não conseguimos, por vezes, identificar onde é que está a ideia errada. Reparem,
o Salmo 19:12 diz: quem pode discernir os próprios erros? Senhor, absolve-me dos que eu desconheço. Como dizendo, eu não consigo ver bem por mim próprio onde que está o erro. Mas a palavra de Deus, Jesus disse, antes de ir embora, em João 16:13, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Que bom que nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Que bom que eu posso contar com a ajuda do Espírito Santo para me mostrar. Irmãos, isso nós precisamos de procurar em oração. Nós precisamos passar tempo deixando que o Espírito Santo nos assista. Sabem o que é um assistente? Um assistente é aquele que está ali para ajudar. É a palavra usada para o Espírito Santo. Então ele está para nos ajudar, mas nós temos que dar tempo. Eu já disse isto muitas vezes, o Espírito Santo não é um micro-ondas. O Espírito Santo precisa de tempo para falar conosco. E nós precisamos de estar com o Espírito Santo. E não esperar que ele se despache, mas esperar na presença de Deus. Por isso, às vezes, é preciso nós termos tempos que nos afastamos e procuramos Deus. Nós acabamos de ouvir aqui. Jejuar, certo? Jejuando, confiando, confessando. É assim. Dizendo, Espírito Santo, mostra-me onde é que está o meu erro oculto. Mostra onde está essa fortaleza, na qual Satanás está sempre a levar a melhor na minha vida. E eu não consigo viver em vitória. Pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, orando, Efésios 1:16-23, que ilumine o nosso entendimento. Sabem, quando nós entramos num lugar muito escuro e a gente acende logo a luz e vemos os cantinhos todos, não é? O Espírito Santo precisa de entrar na nossa mente. Nós devemos deixar que Ele ilumine cada cantinho. Onde é que há ideias que estão erradas, conclusões que nós extraímos que estão erradas. E, irmãos, eu não sei vocês, mas na minha caminhada com o Senhor, o Senhor tem muita misericórdia comigo, com certeza. Mas muito cantinho também o Senhor tem iluminado. Mas eu reconheço diante de Deus hoje que muito cantinho ainda tem que ser. Porque ainda há momentos em que eu não me sinto vitoriosa. E quando eu digo vitoriosa, eu não estou a dizer a levar a minha razão avante. E vitoriosa é submetendo-me ao Senhor. Há momentos que eu não consigo. Mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar num processo de transformação que não pode parar. Não pode parar. Segundo passo. Uma vez identificado, o Espírito Santo te mostra qual é a ideia que tu tens que está errada. Qual é a conclusão que tu tiraste. É preciso ser duro com essa ideia. É preciso ser firme com essa ideia. E é preciso rejeitá-la, negá-la e abominá-la. Porque o próprio Deus abomina a mentira. E nós precisamos de amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. E Deus abomina a mentira, porque Ele sabe que a mentira nos escraviza. Ele mandou o seu Filho para que fôssemos livres. E ser livres é, antes de mais nada, estar completamente livre de qualquer impulso que nós próprios criamos por causa da nossa mente. É livre em Jesus para tomarmos os passos certos e andarmos com uma vida abundante. Uma vida abundante em Jesus. Então nós temos que renunciar a essas ideias. Mas, Ana, eu pensei isso durante muito tempo, agora vou mudar com esta idade. Ai, não, mas é que essa ideia a mim me ajudou durante muito tempo. Pois te ajudou. Mas agora chegou a hora de mudar. Porque não está correta a palavra de Deus. E vou te dizer, o que Deus tem para te dar, para substituir aquela mentira, é muito melhor. Se aquilo te ajudava, de alguma maneira, ou tu achavas que te ajudava, que na realidade era uma prisão para ti, agora aquilo que Deus te vai dar, te vai libertar, e te vai ajudar 1000 vezes mais, não tem comparação. Porque te vai ajudar de uma maneira santa, da maneira certa, da maneira que veio do coração de Deus. Depois de renunciar a essa ideia,
o terceiro passo é que tu vais ter que substituir essa ideia errada por uma verdade de Deus. Tu não podes ficar sem uma ideia ali. Tu tens que ficar com uma ideia nova, que vai ajudar a demolir essa fortaleza. Quanto mais uses essa verdade que Deus te vai dar, quanto mais uses a verdade de Cristo, tu vais demolir essa fortaleza. E mais fraca a ação de Satanás vai ser na tua vida e da tua própria carne. Porque não vamos deitar as culpas todas a Satanás. Porque nós, às vezes, na nossa carne, gostamos das coisas que fazemos. Não tem nada a ver com Satanás. Tá? Então, é preciso substituí-lo. Por quê? Há quem chama aqui por novos agentes ativos. Ou seja, algo que nos vai ativar, algo que nos vai levar a agir da maneira correta. Amém, irmãos? Então, sabem, há muito tipo de mentiras. Há muito tipo de fortalezas. Há muito tipo de ideias erradas na nossa vida. E eu acredito que o Espírito Santo está aqui nesta manhã. Eu acredito que o Espírito Santo esteve a falar conosco. Eu própria, quando falo deste tema, já falei muitas vezes, e há muitas pessoas aqui que já me ouviram falar disto. Cada vez que falo, o Senhor fala comigo. Porque é algo tão constante. Porque a transformação tem que ser constante. E eu vos desafio, irmãos, a que possam, mesmo também quando saírem daqui durante esta semana, que vocês coloquem a vossa vida diante de Deus e digam: Deus, mostra-me quais são as fortalezas que têm que ser derribadas. Quais são os muros que eu construí com as minhas ideias erradas, onde Satanás leva melhor na minha vida, porque eu não ando na verdade. Sabem, isto requer uma grande dose de humildade, verdadeira, não falsa, tá? Porque a gente depois, eu sei que não sou perfeito. Pois é, mas na hora depois de reconhecer, não é? Então que nós possamos ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, não como aquela mente, não é? Mas a nossa mente aberta para aquilo que Deus tem. Eu gostava que o multimédia pudesse colocar aquela imagem, eu não fiz referência, que tem um cérebro com uma luta lá dentro. Eu não sei se os irmãos conseguem ver bem. Também representa bem o que acontece na nossa cabeça. Por isso é que há dias que tu terminas cansadíssimo, cansadíssima da tua cabeça. Porque toda a luta foi aqui. Foi uma ideia, foi outra ideia, foram ideias. E a maioria delas, a que nos cansam mais, são as ideias negativas que nos deitam abaixo. A nossa batalha é a nossa mente. Deus sabe disso. E Satanás sabe disso. E nós temos que saber. Porque às vezes nós estamos a dar o apelido de inimigo a alguém que não é o nosso inimigo. Passou a ser o nosso inimigo porque estava cá um filtro sujo. Os irmãos estão a perceber o que eu disse? Por causa de alguma ideia errada que eu deduzi. Uma conclusão errada que eu extraí. Então todos nós temos que ser submetidos continuamente ao processo de transformação, porque não podemos parar. Nós somos os únicos que vamos travar esse processo. Entendem, irmãos? Durante a nossa caminhada cristã, até Jesus voltar ou o Senhor nos levar, nós podemos travar esse processo. E estar como diz o anúncio, num Kit-Kat, não é? E num intervalo, lá foi água, num intervalo durante anos. Os irmãos perceberam o que eu disse? Tu e eu podemos estar num intervalo de transformação durante anos. Simplesmente porque não quisemos ser transformados. Porque o Espírito Santo está a iluminar uma ideia e nós estamos a dizer que não, que isso é que é a verdade. Entendem? Então que não sejamos o travão da transformação de Deus na nossa vida. Mas que sejamos colaboradores. Amém? Que sejamos ensináveis. Que sejamos transformáveis. Sei que existe essa palavra. Que sejamos
flexíveis diante de Deus. Que o Senhor continue a transformar as nossas vidas. Amém, irmãos?